Bom, espero que estejam vendo aquela página branca com os logotipos. Eu pergunto, vocês estão vendo aí a tela verde escrito Estações Espaciais? Ah, então deu tudo certo. Então vamos lá. Então começa assim. Provavelmente a ideia precursora de estação espacial surgiu em 1869, quando o escritor Edward Everett Hale publicou um livro de ficção científica chamado The Brick Moon, que trazia a ideia de uma esfera de tijolos de 60 metros de diâmetro projetada para orbitar a Terra como um meio de ajudar a navegação de navios. Acidentalmente, a Lua, entre aspas, Lua artificial, é enviada com pessoas a bordo, mas elas sobrevivem e passam a viver por lá, comunicando-se com a Terra e transformando o lugar em um satélite de comunicações. O termo estação espacial foi cunhado em 1923 pelo alemão Hermann Oberth, que vocês já conhecem e responderam na avaliação, para descrever uma estrutura que serviria como ponto de partida para viagens à Lua e Marte. Em 1928, o austríaco Hermann Nordung publicou um projeto para um posto avançado orbital composto de vários módulos, cada um com sua função única. Exatamente a ideia de estação espacial que temos hoje. Este conceito foi utilizado nas estações Mir e ISS. ISS é a International Space Station, Estação Espacial Internacional. Na década de 1950, o Wernher von Braun, que vocês também conhecem, esteve na avaliação, ampliou as funções da estação espacial ao imaginar uma plataforma que serviria como posto de observação da Terra, laboratório de microgravidade e um observatório. Então aqui, desenhos em escala das estações espaciais que foram montadas. Falta uma, que é a atual Estação Espacial Chinesa, que por enquanto só tem um módulo em órbita, mas vamos lá pela sequência, né? Então tivemos aqui a Salyut 1, sempre esses painéisinhos azuis são painéis para captar energia solar. Salyut 2, 3 e 5 com esse mesmo modelo, Salyut 4, 6 e 7. Todas elas foram destruídas na atmosfera terrestre. Durante esse período da Salyut, a Skylab dos Estados Unidos e depois do Skylab, a Mir, que durou dos anos 80 até 2003, atualmente a Estação Espacial Internacional, com essas grandes placas para coletar energia solar, e aqui a Tiangong 1 e 2, que esteve em órbita antes da atual Estação Espacial Chinesa, que será maior que essa, quase do tamanho da Mir, ou praticamente do tamanho da Mir, como veremos daqui a pouco. A linha do tempo das estações espaciais. Então, desde aqui, a década de 60, houve um experimento chamado OPS-0855 dos soviéticos, dos Estados Unidos, está aqui, ó, dos Estados Unidos, que foi só um módulo pequeno lançado só para fazer um teste, mas aqui para valer. A Salyut 1 é que foi a primeira estação espacial, e depois vem aqui a Salyut 2 em menos tempo, né, de permanência no espaço, a DOS 2, a Cosmos 557 da União Soviética, aí veio a Skylab nos anos 70, aqui dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo aqui com Salyut 3, a 4, a 5, a 6. Então veja que curioso, né? Desde aqui, do tempo da Salyut 2 e o Skylab, passando pela Salyut 6, houve estações espaciais permanentes. Aqui, olha, 71, 72, 73. No ano de 73,
em diante, sempre houve estações espaciais, porque aí veio o Space Lab, que foi um experimento da Europa dentro do ônibus espacial. Aí foram vários voos, isso aqui não é permanente, foram vários voos, mas ao mesmo tempo coincidiu aqui com a Salyut 7, que era permanente, e a Salyut 7 também coincidiu com a Mir. Então isso aqui é iniciativa dos russos e aqui a iniciativa da Europa com os Estados Unidos, apesar de ser interrompido a cada viagem que o ônibus espacial fazia. Mas logo a Mir coincidiu com a Estação Espacial Internacional, que está aí até hoje, e os chineses lançando a Tiangong 1, Tiangong 2, e tem a empresa Bigelow Aerospace dos Estados Unidos, com Gênesis 1 e Gênesis 2, que são duas estações espaciais automáticas em teste. Bom, modelos interativos em 3D de todas as estações espaciais é aquele que eu já mostrei para vocês, da Mechabricks. Aqui o Programa Espacial Soviético, o RSS, Salyut, Almaz e Mir. Então o foguete lançador é o Proton, está aqui o foguete Proton, com vários aqui foguetes auxiliares. Aqui a escala de comparação dos vários foguetes soviéticos. Tem aqui o N1, que nunca deu certo, que seria do tamanho do Saturno V, com o objetivo de mandar cosmonautas para a Lua. Foram 3 voos e nenhum deles deu certo, mas foi o maior foguete soviético construído. O Vulcan, que é atual, assim como o R-700, são foguetes atuais da Rússia. O foguete Proton, que eu estou me referindo agora, e a Soyuz. Então, são esses 4 aqui que estão em atividade. Aqui a lista de estações espaciais russas ou soviéticas. Então, a Salyut 1, abril de 71 a outubro de 71, 175 dias em órbita, 24 dias ocupada, 3 visitantes, 2 naves tripuladas. Salyut 2, de abril de 73 a maio de 73, ficou pouquinho tempo, ninguém visitou, ela ficou 54 dias em órbita. A Salyut 3, junho de 74 a janeiro de 75, 15 dias ocupada, 2 visitantes em uma nave. Salyut 4, dezembro de 74, fevereiro de 77, 92 dias ocupada, 4 visitantes em 2 naves tripuladas e uma nave não tripulada. Salyut 5, junho de 76 a agosto de 77, 67 dias ocupada, 4 visitantes, 2 naves tripuladas. Salyut 6, setembro de 77, julho de 82, 683 dias ocupada, 33 visitantes em 16 naves tripuladas e 14 visitas de naves não tripuladas de reabastecimento. Salyut 7, abril de 82 a fevereiro de 91, 816 dias ocupada, 26 visitantes, 12 naves tripuladas, 15 naves não tripuladas, e a Mir, de 19 de fevereiro de 1986 a 23 de março de 2001, 4.594 dias ocupada, 137 visitantes, não só soviéticos ou russos, mas também estadunidenses e de outros países, 39 visitas de naves tripuladas, 68 visitas de naves não tripuladas. Muito bem. Aqui são as naves de estações espaciais soviéticas, as que estão com X em vermelho nunca existiram, elas estiveram no papel, as que não têm X de fato existiram, e aqui tem um problema seríssimo que é o programa civil Salyut DOS e o programa militar Almaz OPS, e eles se confundiram ao longo do tempo. Então,
a confusão é a Salyut 1 civil, ok? Salyut 2 também civil, a Salyut 3 também civil, Salyut 4 civil, a Salyut 5, tudo indica que ela não foi a Salyut 5, mas sim a Almas 5, lançada como se fosse civil, mas era um programa militar. Ao passo que Almas 1, 2 e 3 também foram lançadas no programa militar. Tanto que depois daqui para frente não houve mais nenhum lançamento militar e seguiu o Salyut 6, Salyut 7 e pulou para a Mir, que seria a DOS 9. Aqui, mostrando em mais detalhes, né, a Salyut 1, a Almas 2, Salyut 4, Almas 3, Salyut 6, Salyut 7. Então, o que é chamado de Almas 3 foi a Salyut 5. Então, há uma confusão aí na cronologia, confundindo o que seria militar com civil. Aqui, mais uma vez, Salyut 1. Então, aqui está a estação espacial com uma nave soviética aqui, Vostok, ou Soyuz, tanto faz. Aqui a Salyut 6 e a Salyut 7, agora com duas naves soviéticas. Aqui a Cosmos 557, também chamado de Salyut 3, e a Salyut 4 foi igual também. Salyut 2, 3 e 5, que há desconfiança de que não era Salyut coisa nenhuma, e sim as Almas 2, 3 e 5 militares, né? E aqui a Mir, também com um módulo de serviço soviético, né? Ou a Vostok ou a Soyuz. Bom, então esse agora é o programa espacial da União Soviética, Salyut. Quero acreditar que aqui esteja escrito Salyut. Deve ser, né? Não entendo do idioma russo. Aqui o desenho da Salyut com a nave de acoplagem. Aqui uma maquete mostrando bem os dois conjuntos da nave levando os cosmonautas até a estação e depois volta para a Terra. Então seria a forma de ir e vir da estação. Aqui é o logotipo da Salyut, que é o PAD. E aí, então, a Soyuz 11, que foi a Salyut 1. Então, aqui os cosmonautas, né? Vladislav Nikolaevich Volkov, eu não vou falar os nomes completos que eu me atrapalho, é o Drobovsky, e aqui o Patsayev. 24 dias, 2.929 órbitas, 222 a 200 quilômetros de altitude da órbita terrestre. Então aqui, a Salyut 1 foi a primeira estação espacial Salyut, e a primeira estação espacial feita pelo homem foi lançada em 19 de abril de 1971. Sua primeira tripulação foi lançada na Soyuz 10, mas não foi capaz de embarcar devido a uma falha no mecanismo de aterrissagem. Então, é curioso isso, né? Eles não conseguiram entrar na estação, né? A segunda tripulação foi lançada na Soyuz 11 e ficou a bordo por 23 dias. Infelizmente, uma válvula equalizadora da pressão da Soyuz 11, com aqueles 3 cosmonautas que eu mostrei, abriu prematuramente na reentrada, matando os 3 integrantes da tripulação em 11 de outubro de 71. Acidente fatal. Em 11 de outubro, os motores da Salyut foram ativados pela última vez para baixar sua órbita e garantir a queda no Oceano Pacífico. Após 175 dias no espaço, a primeira verdadeira estação espacial morreu. E falando em morte, aqui estão os corpos dos cosmonautas estendidos aí
na grama, o pessoal tentando aí reanimá-los, mas eles morreram pela despressurização aqui da cápsula, do módulo, e não teve jeito, morreram sem ar lá dentro. Salyut 2 não foi ocupada, 866 dias em órbita. Aqui a Almas 3, que seria a Salyut 3, mas ela era militar, então aqui mostra o módulo aqui de serviço lá dentro, os painéis para energia solar. E agora a Mir. Então quero acreditar que essas letras aqui significam Mir. Aqui o esquema dela, né, a nave Progress, levando cosmonautas. Aqui esse módulo em roxinho, Kivante. O verde é o módulo nuclear dela. Em azul aqui a Kivante 2. Esse laranja chama Priroda. Esse outro cinza, Spectre. E aqui foi feito um módulo de DOCA para os ônibus espaciais dos Estados Unidos poderem chegar lá, o Space Shuttle. Então foi acrescentado isso daqui, e aqui também uma outra nave Progress da ex-União Soviética. Aqui é uma Soyuz, desculpa, elas são muito parecidas. Progress, Vostok, Soyuz, são muito parecidas. Então essa aqui é a Soyuz e aqui é a Progress. Os lançamentos utilizados na construção da estação Mir. Então, foi lá o módulo principal em 86, sempre usando aqui o foguete Proton, para lançar aqui o Spectre, o Crystal, Kivante 2, Kivante 1, e depois o ônibus espacial Atlantis levou o módulo de acoplagem em 95, e aqui, por último, a Priroda, que foi o último módulo soviético, russo, melhor dizendo, aqui. Então essa era a imagem da estação espacial Mir. Então aqui ou é Progress ou é Soyuz desse lado, aqui ou é Progress ou é Soyuz do outro lado. E aqui o deck de acoplagem do ônibus espacial. Esse aqui é um braço, outro braço de serviço. E aí a estação espacial ainda não estava completa, a Mir. Mas vejam aqui essas placas de energia solar com vários problemas aqui. Essas aqui também estavam fora de alinhamento, vários problemas. E aqui ela terminada, e certamente imagem feita pelo ônibus espacial, que aqui aparece a Progress ou a Soyuz. E aqui o módulo de ancoragem do ônibus espacial. E agora aqui alguns problemas que aparecem, né? Então veja aqui, como eu disse, a placa de energia solar desalinhada, que foi colisão com lixo espacial que causou isso. Outro problema aqui, que também está bastante destroçada, essa placa, isso já foi acidente caseiro. Foi a nave Progress que acabou batendo aqui e causou esse estrago. Então, uma estação espacial bastante sofrida e que teve que ser destruída porque não aguentou ficar muito tempo lá. Então, a partir de setembro de 1989, a Mir foi continuamente habitada durante quase uma década por uma sucessão de equipes, na maioria em períodos de 6 meses. Valery Polyakov, um médico, chegou a passar 14 meses a bordo, batendo um novo recorde em 1995. A partir desse mesmo ano, os Estados Unidos colaboraram com o projeto, levando cosmonautas, astronautas e equipamentos a Mir, um novo passo rumo à cooperação internacional. Ou seja, isso foi depois da Guerra Fria e da corrida espacial. Os dois países puderam unir esforços. Nós vamos ver isso acontecer durante a Guerra Fria com a Skylab. A Estação Espacial Mir
foi um perfeito exemplo do pensamento soviético. Colocada em órbita em fevereiro de 1986, ela era menor, mais barata e menos sofisticada que o Skylab dos Estados Unidos, porém eficiente. A Mir foi a opção mais adequada para a ex-União Soviética, pois atraiu investimentos do Ocidente para experimentos que são feitos na órbita terrestre. Ela foi concebida para se manter no espaço até 1991, porém permaneceu em órbita até 23 de março de 2001. Então aqui a Mir, que gerou lixo espacial, em 23 de março de 2001, aqui é a reentrada dela, se destruindo na atmosfera terrestre, numa queda controlada no chamado lixão espacial do Oceano Pacífico, que é no Pacífico Sul, que é jogado então os destroços de equipamentos espaciais. Bom, alguma pergunta, comentário aí, alguma coisa? Tá tudo bem? Estão acordadas aí, firmes, fortes? Tá. Então, continuando agora aqui o programa espacial dos Estados Unidos, Apollo, ainda Apollo, Skylab e Apollo ASTP Soyuz. Vamos ver o que é isso. Bom, então, o programa espacial dos Estados Unidos, Apollo Skylab. Esse, então, é o logotipo. Skylab, essa estação espacial, aqui aparece o Sol, porque um dos objetivos fortes dessa estação era a observação do Sol, e aqui a gente vê um módulo Apollo acoplado aqui, o módulo de serviço, e lá na frente o módulo de comando. Skylab, lançado em 14 de maio de 1973 e colocado em órbita a 435 quilômetros de altitude. 4 seções: o laboratório orbital, o módulo de descompressão, o módulo de atracação múltipla, que permitia a atracação das naves Apollo, e o telescópio orbital. Comprimento de 13 metros e um diâmetro de 6,6 metros, podendo alojar no máximo 3 tripulantes. Entre maio e novembro de 1973, recebeu 3 tripulações de astronautas cada uma. Em 11 de julho de 1979, saiu da órbita e desfez-se na atmosfera, caindo sobre a Austrália. Então, aqui a imagem do módulo Apollo, módulo de comando, se aproximando, e a imagem da Terra ao fundo, onde se vê aí nuvens, oceano, e aqui essas 4 grandes placas de coleta de energia solar. Aqui também uma outra placa auxiliar, e aqui, portanto, é o corpo do terceiro estágio do foguete Saturno V. E essa placa dourada aqui é um quebra-galho, porque deu um problema no lançamento e se perdeu uma placa de proteção contra a radiação solar, e quando os astronautas visitaram pela primeira vez, tiveram que levar um sistema aqui, como se fosse um guarda-chuva retangular, que eles tiveram que enfiar por um furinho e abrir esse cabo como se fosse um guarda-chuva, e assim, com essa placa dourada, se proteger da radiação solar. Então aqui o desenho com o módulo de serviço, o módulo de comando da Apollo, aqui o observatório solar, uma doca adaptada aqui de acoplagem, aqui esse módulo chamado Airlock, é o módulo da bagunça, onde se guarda, seria o grande depósito da casa, e aqui então os painéis solares aqui em volta, e aqui teria local de trabalho, quarto de banho, banheiro, local para dormir, campo de observação de micrometeoroides aqui fora e experimentos também. Aqui outro desenho mostrando as partes da estação espacial. A gente tem muito mais detalhe quando se trata de
coisas dos Estados Unidos, né? Porque o que é da ex-União Soviética e o que é da atual China é muito complicado. A gente não tem todas as informações tão expostas, né? Aqui é uma réplica do Skylab, pelo menos a parte do módulo central, que corresponde ao terceiro estágio do foguete Saturno V, no Smithsonian National Air and Space Museum. Então ele está exposto para as pessoas poderem entrar, andar ali por dentro, né? E aqui o desenho dessa parte, que seria a habitação. Então aqui embaixo tem radiador, tem vários tanques, essas bolinhas vermelhas são tanques de hélio, por exemplo, para propulsão, para manter em órbita quando necessário. Aqui tem um chuveiro em forma de cilindro de vidro aqui para a água não sair flutuando. Bom, tem várias coisas aqui, cozinha, dormitório, laboratórios. E aquele que eu mostrei no Smithsonian, está aqui o real, né? A réplica com bonecos, e aí o que era para ser um banho com um cilindro de vidro virou mesmo um de tecido, né? Então está aqui o camarada tomando banho, né? Mas que acopla aqui no teto para a água não sair, porque o banho tem que ser com toalha molhada, né? Então aqui eles em posições ali trabalhando, refeitório, aqui virando uma cambalhota no espaço maior que há lá dentro, que era aquele do airlock, que é onde guarda a bagunça, né? Bom, e os foguetes lançadores da Apollo Skylab, vamos ver quem foi. Então está aqui o Skylab 1 lançado por um Saturno V. Então foi uma missão não tripulada. Vejam aqui o tamanho das pessoas e dos automóveis quando comparados à plataforma que está em movimento aqui até chegar no local de lançamento, né? Então aqui na ponta não havia tripulantes, não havia módulo Apollo, apenas uma coifa com o formato adequado, né, aerodinâmico adequado, e esse aqui é o terceiro módulo. Então tudo isso, primeiro, segundo módulo, para colocar esse terceiro módulo em órbita, e aqui dentro da coifa estão as outras partes da estação espacial, que a gente vê aqui melhor, né? Então aqui a coifa com as outras partes aqui que se abrem ou se abriram automaticamente lá no espaço, né? E aqui o primeiro módulo, o segundo do Saturno V, né? E esse terceiro módulo, então, que é a estação espacial, Skylab. E aí dentro dessa coifa foi todo esse material complementar. Então aqui mais uma vez o primeiro estágio, o segundo estágio, e aqui a carga. E aqui dentro da carga, então, o terceiro estágio inteiro é o módulo de serviço, de trabalho, e aqui na ponta a parte de energia solar e outros equipamentos, né? Aqui uma melhor vista do foguete Saturno V desmontado aqui. Então aqui é o terceiro estágio, esse que virou o Skylab. Aqui para trás é o segundo estágio, ali na frente é a coifa, que pode também levar lá na ponta o módulo Apollo, mas aqui no caso levou a parte das placas de energia solar. Bom, e aqui os foguetes utilizados para as missões Apollo, Skylab, ASTP-Soyuz. Então, foram foguetes Saturno 1B, de missões tripuladas. Então, aquela anterior foi a última, com, portanto, o último Saturno V, né? E agora somente Saturnos 1B. Então aqui o AS-206 Skylab 2, aqui o Skylab 3, Skylab 4 e o ASTP. O ASTP foi
a conexão da Apollo com a Soyuz. Então, esses 3 foguetes anteriores, Skylab 4, 3 e 2, levaram tripulantes, cada vez 3, né? 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, e o primeiro que foi automático. Então, foi isso que os Estados Unidos ainda fizeram, e esse último aqui, com a Soyuz, que tem um toque muito especial nessa última missão. Agora, os astronautas. Então, vamos lá. E agora que vem o toque especial. Lembra daquele set da Mercury? Né? Então, aqui o Grissom, o Shepard, esse é o Carpenter. Não, Carpenter é esse aqui, desculpa. Esse é o Carpenter, esse é o Sheehan, esse é o Glenn, esse é o Cooper. E esse aqui é o Slayton, Dick Slayton. Lembra-se que esses 6 foram ao espaço, tanto em Mercury como Gemini, Apollo, apesar que alguns deles saíram, foram embora, né? O Grissom, infelizmente, faleceu na Apollo 1, e o Slayton, que não ia para o espaço coisa nenhuma, né? Porque o Slayton se tornou o chefe dos astronautas e ele tinha um problema cardíaco, mas ele viajou na ASTP-Soyuz. Bom, aqui do grupo 2 de astronautas, os chamados novos 9, né, temos aqui o Tom Stafford e também o Tom Stafford que viajou. Né? Então aqui o Elliot C., que faleceu, James McTivitt, Dean Lovell, Ed White, está aqui, ó, o Tom Stafford, ele ainda viajou numa dessas missões aí da Skylab. Né? Assim, e o Pete também, que estava lá embaixo, que foi Apollo 12, também viajou. E daqui o Bean. Então aqui é o Chaffee, o Cernan, que foi o último astronauta que pisou na Lua, e aqui o Bean, que viajou também na Skylab. Daqui, os cientistas, e a Skylab era para cientista. Né? Lembra-se que do Exxon Jack Smith, que viajou na Apollo 17, o geólogo, né, que foi. Então aqui quem foi para a Skylab? O Owen Garriott e o Edward Gibson, além do Joseph Curvin. Então esses 3 aqui viajaram ainda para a Skylab. E daqui do grupo 5 dos originais 19, então aqui ó, é o Pogue, esse é o Evans, Weiss, Irving, esse Carr, o Losman, e daqui vamos ver, McCandless, Bull, Brand. Então o Brand também viajou. Né? Esses que eu pus aqui roxinho, porque também fizeram parte aí de Gemini. Né? Bom, e aqui o grupo 6 de astronautas, os 11 em excesso, estão sobrando. Todos eles viajaram em ônibus espaciais. Todos eles em 1967. Então eles não viajaram nem em Apollo, em 1967, e nem nem missões Skylab. Tiveram que esperar mais de 10 anos para viajar de ônibus espacial. E aqui também, o grupo 7 de astronautas, em 1969, também todos esses viajaram de ônibus espaciais. Sala de controle, até 1992, da Apollo, Skylab e a STP, foi sempre a mesma. E aqui ela reformada em exposição, com esse vaso aqui, sempre com flores, lá em Houston. Daí, organizada como se estivesse em operação na época. E agora, modos e brinquedos Apollo Skylab. Então tem aí algumas dessas réplicas, pequenininha aqui de mão, essas outras aqui, ó, escala 1 para 144,
Isso aqui é a escala 1:72, é a maior delas. Aí o Lego em versão azul, em versão preto, mas aqui o tal do retângulo dourado que tiveram que fazer. Aqui o módulo de comando e serviço Apollo. Aqui são algumas maquetezinhas, sempre destacando, né, o terceiro estágio do foguete Saturno V, com suas outras partes. Réplicas bastante realistas. Essa aqui a gente vê melhor o tecido dourado, que ele não estava grudado, né? Era um tecido dourado que ficava preso, como se fosse um guarda-sol. E aqui réplica 1:100, 1:144. E aqui bem pequenininha, quase que um chaveirinho aqui. Essa aqui um pouquinho maior. E aqui Lego, Mir e Soyuz. Tem aqui 2 cosmonautas na Soyuz, essa é a nave Soyuz. E aqui a Progress cinza e a Soyuz em verde. Agora dá para diferenciar uma da outra aqui, né? Com a Estação Espacial Mir. E agora as missões Apollo e Skylab. Então, a Skylab 1, que foram os astronautas Conrad, Kelvin, Weitz, Skylab 1. E ela foi chamada também de Skylab 1/2. Aí vem a confusão, porque a Skylab 1 ela não foi tripulada, ela foi automática, foi aquele Saturno V que colocou em órbita o terceiro estágio. E aí o pessoal passou a ficar confuso de dar nomes. E aí, conta com Skylab 1 ou chama de Skylab 1 aqui foi com astronautas. Então tem versões que chamam de Skylab 1, tem essa que chama de 1/2 e tem quem chama de Skylab 2. Né? Em rigor é Skylab 2, porque a 1 é a não tripulada. Né? Então aqui a 1-2, que na verdade é a 2. Né? Aqui estão o Joseph Kelvin, o Pete Conrad, que eu já tinha mencionado ele, né? Gemini 5, Gemini 11 e Apollo 12, ainda viajou de ônibus de estação espacial. E aqui o Paul Weitz, né? Os dois aqui principiantes com esse veterano, e eles tiveram a difícil missão de colocar essa placa dourada. Quando eles chegaram lá, a temperatura era mais de 50 graus lá dentro, e somente depois de colocar essa placa dourada, como se fosse um grande guarda-sol, eles conseguiram que a temperatura baixasse para agradáveis 20 e poucos graus. Né? Bom, eles fizeram atividade extraveicular, 5 horas e 49 minutos, viajou a 438 quilômetros de altitude, então a Skylab voou alto, tá? E a missão deles durou 28 dias. Então veja, só 28 dias por enquanto. Vamos ver aqui eles fazendo experimentos aqui de saúde. Era esta a situação, fios soltos, e tiveram que fazer atividade extraveicular para arrumar as coisas aqui fora e poder, de dentro para fora, colocar a placa para proteger essa área toda aqui. E aqui brincando, né, com água, né, mostrando a água aqui na situação que ela está em queda livre no espaço, né, faz uma bolota, aquele bebendo água com canudinho. E aqui o módulo de comando da Apollo Skylab 2, no Museu Nacional da Aviação Naval, em Pensacola, na Flórida. Agora aqui chamaram de Skylab 2, mas em rigor é Skylab 3, que é a Beam, Garrett e Losman. Olha lá, Skylab 3. Então, onde chama 2 virou 3. Aqui estão eles.
Então aqui o Owen Garriott, o Jack Losman e o Alan Bean, que viajou na Apollo 12, então tinha um veterano entre eles. Ficaram 59 dias, fizeram 13 horas e 43 minutos de atividade extraveicular. Bom, nada excepcional aqui, que são situações reais, né? Aqui, ó, tomando banho, né? Conecta isso aqui até em cima, esse cilindro. Aqui eles trabalhando, fazendo experimento com uma mochila, que depois nós vamos conhecer essa mochila quando falarmos aí do ônibus espacial. Uma mochila de autonomia no espaço, que foi testado então em situação aqui de gravidade mais baixa, que é a imponderabilidade, a queda livre, e aqui o espaço para dormir. Né? O modo de comando da Apollo Skylab 3 no NASA Glenn Visitor Center, nos Grandes Lagos, Science Center, em Cleveland, Ohio. E agora, o que seria a Skylab 3, em rigor a Skylab 4. O Kerr, Gibson e Pogue, a última missão. Na Skylab 4, então está aqui o Gerald Carr, Edward Gibson e o William Pogue. Todos novatos. Eles permaneceram 84 dias em órbita, fizeram 22 horas e 22 minutos de atividade extraveicular, e depois que acabou a missão, eles abandonaram a NASA. Nenhum deles quis permanecer no programa espacial. Para nunca mais. Fizeram uma viagem para nunca mais querer repetir. Para se ter uma ideia, nunca houve um problema como esse da Skylab 4. O problema que aconteceu foi os 3 astronautas passaram a reclamar que havia um excesso de serviço, que eles não davam conta de atender todas as determinações que tinha sido feito para eles, e eles fizeram, portanto, uma greve em que eles pararam de fazer tudo, permaneceram horas e horas sem retornar contato com a Terra, e o que criou assim um desespero no programa espacial, porque acharam que tinham perdido os caras, que eles tinham se matado lá em cima, e eles não respondiam de jeito nenhum. E depois eles voltaram a conversar, apresentando uma lista de reclamações, e o que se sabe é que a NASA passou a respeitar a lista de reclamações deles, em tudo que eles puderam atender, naquilo que foi possível, e de fato diminuiu a quantidade de serviço para as futuras viagens espaciais. Bom, aqui são várias fotos deles aqui, fazendo experimentos no espaço, aqui ó, fortão, né? Com um dedo ergueu o outro aqui, cabeça para baixo, né? Aqui que é o modo da bagunça, o airlock, né? Gigantesco, que é um grande espaço aí do foguete, né? Que normalmente é ocupado o terceiro estágio com combustível. Então, como ele entrou em órbita e não precisava mais retornar, então ficou um espaço ali para ser ocupado com equipamentos, né? Então é gigantesco esse espaço. Né? Bom, aqui o módulo de comando da Apollo Skylab 4 no Smithsonian National Air and Space Museum. E depois a Skylab ela não recebeu visitas e aí aos poucos ela foi perdendo altitude até que foi decidido que ela tinha mesmo que ser sacrificada e ela se tornou lixo espacial. Então, em 11 de julho de 1979, o Skylab sofreu uma queda descontrolada no Oceano Índico e no noroeste da Austrália. Também foi uma coisa quase que irresponsável dos Estados Unidos deixar que isso acontecesse. Então aqui mostra funcionários, né, recuperaram aqui ó, um pedacinho, né, um dos pedaços, né, da estação espacial. Aqui tem uma turbina também, né? Então o material
do Skylab que caiu e foi recuperado alguma coisa, né? Aqui, olha, também resto do Skylab em 79, aqui a gente vê bem as fibras, né? Então, vários pedaços ainda puderam ser recuperados. E, na época, eu tinha apenas 11 anos e meio de idade, em 1979, e eu já estava antenado nesses assuntos, né? E na época o presidente dos Estados Unidos era o Jimmy Carter e já sabia que poderia cair na Austrália, então eu fiz aqui uma caricatura na época, né? Com um desenho aqui do Skylab caindo pela atmosfera, tem até aqui o módulo de comando Apollo, né? E as placas de energia solar aqui, e portanto, todo despedaçando aqui, todo torto, né, caindo, e o Jimmy Carter, eu tinha feito aqui uma brincadeira, que ele, como não sabia onde ia cair, ele com medo de que fosse cair nos Estados Unidos, ele fugiu para a Austrália e estava caindo bem na cabeça dele, né, que era o merecido pelo que os Estados Unidos deixou de fazer com o devido cuidado que seria com o Skylab deixar ele cair assim de modo tão perigoso. Coisa que recentemente aconteceu também com a China, com o primeiro estágio do lançamento da sua estação espacial Tianhe, que é o módulo Tianhe atual, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, então aqui, Programa Espacial dos Estados Unidos, Apollo ASTP. Esses foram os dois logotipos, esse escrito aqui em inglês, Apollo, e aqui Soyuz, em russo, a conexão das duas aqui, né? Aqui, portanto, esses nomes impronunciáveis aqui dos soviéticos, né, cosmonautas, e aqui o Slayton Brand Stafford dos Estados Unidos. Então aqui eram 2 cosmonautas e 3 astronautas se unindo no espaço em plena Guerra Fria. Então aqui estão as duas equipes, né? Os 2 cosmonautas e aqui os 3 astronautas. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, mais velho aqui, ó, de cabelos brancos, Donald Slayton da Mercury, o Thomas Stafford, o Vance Brand, e aqui, agora sim, dá para pronunciar, o Alexei Leonov Voskod 2, que fez a primeira atividade extraveicular em 1965, aquele que quase que se complicou no espaço, porque o traje espacial dele ficou muito inchado. Aqui o Valery Kubasov. Então aqui, isso aconteceu em julho de 1975, e a Soyuz viajou por 5 dias, a Apollo 9 dias. E fizeram então esse encontro aqui da Soyuz com a Apollo. A Apollo levou aqui um módulo, que é uma doca, compatível com o sistema Soyuz para encaixar. Então aqui vejo que essa ilustração está escrito em inglês e russo. E aqui o encontro das duas tripulações. Então aqui desse lado estão os soviéticos, né, e aqui os estadunidenses. E esta é uma réplica Apollo-Soyuz no Smithsonian National Air and Space Museum, com a doca de acoplagem, aqui o módulo de comando e o módulo de serviço da Apollo, e aqui a Soyuz. Aqui é o verdadeiro, né, módulo de comando da Apollo ASTP, Soyuz, no California Science Center. E a LEGO, que também fez, então aqui, astronauta, cosmonauta, e a conexão aqui, né, completou 40 anos em 2015, completou 40 anos. Agora já tem 45, tá, 46. Né? Bom, agora mudamos de assunto. Agora é a cooperação Estados Unidos e Europa, que é o Space Lab. Então aqui tem NASA,
e ESA, Agência Espacial Europeia. Aqui é o desenho do Space Lab, aqui nesse logotipo, bem apertadinho. E os países aqui da Europa fazendo parte, portanto, da ESA naquela época. E de 1981 ao 2000, foram 22 missões de ônibus espaciais carregando o Space Lab. Então, vamos ver aqui o Space Lab. Então, nós teremos a próxima aula sobre ônibus espacial, mas já vou adiantando aqui a parte do cargueiro. Aqui também está aberto o cargueiro, e foi esse cilindro colocado aqui dentro do cargueiro, com esse tubo, permitindo, então, que os astronautas pudessem sair da cabina até esse modo de serviço, que é o Space Lab. Aqui o desenho do Space Lab, onde aparece aqui um astronauta passando aqui pelo tubo, e aqui por dentro já mostrando alguns detalhes do Space Lab, e aqui todo esse módulo de serviço aqui que mantém o Space Lab funcionando. Então aqui é que estão todos os componentes de laboratório para que o laboratório funcione. Por exemplo, de onde sai o ar, de onde sai a água, eletricidade. E aqui, então, uma visão do cargueiro aberto. Aqui está o Space Lab da Europa, aqui o logotipo, as bandeirinhas, e aqui o tubo. Ao fundo, o planeta Terra. Aqui, lá dentro, o astronauta trabalhando. Então, a gente vê aqui já um pouco do desenho do Space Lab. E aqui um monte de gente dentro do Space Lab, de cabeça para baixo, de lado, né? O pessoal cabendo no Space Lab. Então, o que foi isso? Junho de 1995, 10 pessoas. Tripulações Space Lab e Mir. Então, o ônibus espacial conectou na Mir e o pessoal morava na Mir, morava no ônibus espacial e morava também no Space Lab. Né? Então, juntou todos os cosmonautas e astronautas aqui, Estados Unidos, Rússia, Europa, com a beleza que tem que ser, né? Essa união de povos. Né? E agora, em exposição na Alemanha, o Space Lab no Deutsches Museum, na Alemanha, já que ele está inativo, então aqui ele está em exposição, com esse chão mais plano, né? Paredes planas, então ele não era um cilindro, né? Era exatamente aquele desenho que estava ali, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Né? E aqui então foi cortado ao meio para poder visualizar melhor os dois lados, né, do Space Lab. Bom, e finalmente a ISS, Estação Espacial Internacional, que foi lançada em 20 de novembro de 1998. Aqui é o PAD oficial, o logotipo, e esse aqui é o dos países que compõem a Estação Espacial Internacional. Então aqui tem Rússia, Japão, Canadá, Estados Unidos, o Reino Unido, a Suíça, a Espanha, Noruega, a Finlândia, a Holanda, a Itália, Bélgica, França, Dinamarca, eu não sei se eu já falei Alemanha, eu acho que eu não falei Alemanha ainda. Né? Os países, então, compõem a Estação Espacial Internacional. Bom, e aqui é um patch curioso, um logotipo curioso, que aparece a bandeira do Brasil, né? Junto com as demais. Esse era o plano inicial, que o Brasil também faria parte da Estação Espacial Internacional. Só que o Brasil fica uma outra história que eu vou contar no Programa Espacial Brasileiro, o que foi que aconteceu, que o Brasil ficou fora. Foi lançado esse logotipo de comemoração de 20 anos, que completou no ano 2018, dos 20 anos da Estação Espacial Internacional, que
dentro de algum tempo ela também será destruída na atmosfera terrestre, não vai poder permanecer tanto tempo assim em órbita terrestre. Então, 15 países participam da montagem e da gestão da Estação Espacial Internacional: Estados Unidos, Rússia, Canadá, Suíça, Japão, Alemanha, Reino Unido, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suécia. Eu acho que eu não falei a Suécia naquelas bandeiras lá. Bom, vocês viram no começo aí que eu coloquei esses dois endereços de tour. Aqui a Estação Espacial Internacional completa, com todos os seus módulos e com as placas coletoras de energia solar. Essas são as áreas previstas de todos os países. Então, o maior construtor em amarelo, Estados Unidos; em vermelho, Rússia, que é o segundo maior; o Japão, que entra aqui com um módulo; a Europa também entra com um módulo; o Canadá entra com um braço, que hoje já são 2 braços; a Itália entra também com um módulo, e o Brasil, que ia entrar com esse pallet, e que não entrou coisa nenhuma, e era dentro da área dos Estados Unidos, ninguém construiu isso, então ficou faltando essa peça para fazer experimentos externos, e o Brasil não entrou com nada. E aqui o Brasil na Estação Espacial Internacional, que esse pellet se transformaria em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes que iriam ser instaladas aqui em diferentes partes do módulo da Estação Espacial Internacional. O Brasil fez um tremendo papelão e não fez parte. Bom, aqui a configuração novamente, dando destaque aqui da parte dos russos aqui, em rosa, e aqui todo em laranja, que já está montado, 2019, que já estava tudo pronto, mas essa parte rosa os russos ainda vão acrescentar. Aqui mais um desenho que aparece a bandeira do Brasil, onde o Brasil iria fazer parte, tal, mas isso era em 1998. E a Estação Espacial Internacional completa, do tamanho ou um pouco maior do que um campo de futebol americano. E aqui, então, está comparando aí tamanho, né, massa, a velocidade, o volume habitável. E 240 indivíduos de 19 países visitaram a Estação Espacial Internacional, e aqui estão marcando as quantidades deles pelo mundo. O Brasil tem um, que é o nosso astronauta e cosmonauta, ministro da Ciência e Tecnologia, que mais faz bagunça do que outra coisa. Aqui você pode, ou melhor, um voo de foguete para a Estação Espacial Internacional, ela pode demorar apenas 6 horas, né? Entre 6 horas e até 5 dias, para que a cápsula se acople na Estação Espacial Internacional. Tudo depende da trajetória do voo. Pode-se ter 6 pessoas, que é o ideal, 6 pessoas vivendo ao mesmo tempo lá dentro, mas pode caber mais pessoas, mas o ideal é 6. Demora 90 minutos para dar uma volta em torno da Terra. A pressão lá dentro é igual à de um Boeing 747, né? Com o mesmo volume habitável de um avião 747. E aqui as placas de energia solar são do tamanho
de um Airbus A380 e nesses 90 minutos a gente pode ver o Sol nascendo ou o Sol se pondo. Em 24 horas de um dia são 16 órbitas, podendo ver 16 vezes o Sol nascer e 16 vezes o Sol se pôr. Foram 227 atividades extraveiculares em 20 anos para construir a Estação Espacial Internacional desde 1998. E o Scott Kelly, da NASA, ele foi o recordista de 340 dias consecutivos na Estação Espacial Internacional, e a Christina Koch, 328 dias consecutivos na Estação Espacial. Então, os dois recordistas aí de voos. Que tipos de experimentos científicos podem ser realizados lá na Estação Espacial Internacional? Então, aproximadamente 3.000 pesquisas científicas de 100 países foram realizadas em 20 anos nas áreas de biologia, biotecnologia, ciências da Terra e ciências do espaço, atividades educacionais transmitidas ao vivo, pesquisas sobre seres humanos, sobre genética humana, ciências físicas e desenvolvimento de tecnologia. Aqui diz que 93% da água na estação espacial ela é reciclada a partir da urina, a partir de água suja, de banho, de uso cotidiano, e que 2 horas por dia os astronautas têm que praticar atividades físicas para poder para evitar perda muscular e de massa dos ossos. E 4 diferentes tipos de naves conseguem acoplar na Estação Espacial Internacional. A Progress russa, a HTV do Japão, JAXA, a Dragon da SpaceX e a Cygnus da empresa Northrop Grumman. E aqui são maquetes da Estação Espacial Internacional e modelos em papel para montar, que são grátis. Então tem aí, e aqui as instruções em inglês. A parte mais difícil aqui é fazer os cilindros em papel, porque tudo vem muito plano, né? Tudo planinho, então tem que imprimir num papel mais grossinho para poder dobrar adequadamente. Aqui são as iniciativas privadas, né, da empresa Bigelow. Isso é computação gráfica, isso aqui. É um módulo inflável de estação espacial com placas para coletar energia solar. Então, Gênesis 1 foi lançado em 12 de julho de 2006 e o Gênesis 2 em 28 de junho de 2007. Eles estão em órbita e deverão reentrar na atmosfera e queimar. A intenção da empresa Bigelow é fazer módulos maiores para permanecer em órbita. Esse, para ter uma ideia, ele tem 4 metros de comprimento por 2 metros de largura. Eles querem pôr pessoas aí dentro, com janelas inclusive, né? E querem acoplar um deles na Estação Espacial Internacional. Foi feito um experimento, eu vou mostrar isso para vocês quando falar das empresas privadas, e eles querem colocar tanto para futuros visitantes privados da Estação Espacial Internacional, quanto orbitando em torno da Terra. Agora, China. Agora vem novidade, né? Porque desde o começo do curso, só se fala de Estados Unidos, ex-União Soviética ou Rússia. Então agora, primeira vez, vamos destacar a China. E, assim, falamos de Europa também, por conta do ônibus espacial, com uma pequena estação espacial dentro do ônibus espacial, um pequeno laboratório. E agora a China,
com as suas estações Tiangong 1 e 2. Então aqui são os foguetes que lançam humanos na órbita terrestre. Então aqui Vostok, soviético, Atlas dos Estados Unidos, utilizado na Mercury, o Voskhod, também soviético, o Titan II do programa Gemini dos Estados Unidos, a Soyuz, que é do atual programa russo, Saturno 1B, Saturno 5 e o Space Shuttle, o ônibus espacial, todos eles do programa espacial da NASA. E aqui aparece o CZ-2F, nós vamos dar destaque a esses foguetes chineses, do tamanho aí de um Saturno 1B, que é o Longa Marcha. CZ seria o Longa Marcha. E aqui o Longa Marcha 2FT1, que pôs em órbita o Tiangong 1, aqui dentro dessa coifa. E aqui estão os boosters de primeiro estágio, que são foguetes de combustível sólido, ele tem 52 metros de altura. E depois, aqui ainda é parte do primeiro estágio, então o primeiro estágio em 2 pedaços, e aqui vem o segundo estágio, e o terceiro estágio é, portanto, a carga. E aqui uma imagem de computação gráfica com o módulo Tiangong 1 com a nave longa marcha acoplado. Então é um modelinho muito parecido com o modelo soviético. Quando eu falar do programa espacial chinês, eu vou destacar muito isso. É um programa espacial derivado do programa soviético ou russo, totalmente copiado, né? Bom, Tiangong 1, Tiangong 2 foram habitadas, né? Então, a Tiangong 1, 29 de setembro de 2011, a reentrada 2 de abril de 2018, 2.377 dias em órbita, 25 dias ocupada, 6 visitantes com 2 tripulações, né, visitadas. Tiangong 2, 15 de setembro de 2016 a 19 de julho de 2019, 1.037 dias em órbita. Então veja, não foi pouca coisa, né? A Tiangong 1 ficou quase 7 anos em órbita e a Tiangong 2 ficou quase 3 anos em órbita, né? Então ficou 26 dias ocupadas, 2 visitantes de uma tripulação. Então a Tiangong 1, que foi visitada pela missão Shenzhou 9, então esse aqui é o logotipo deles, o PET. Aqui a tripulação Shenzhou 9, o Longa Marcha 2F levou eles, a espaçonave Shenzhou. Aqui é o Jing Haipeng, muito experiente, Jing Haipeng. Aqui é o Liu Wang e a Liu Yang. Então, a primeira mulher chinesa a ir ao espaço. E lembrando que agora nós estamos falando de taikonautas. Então, o programa espacial dos Estados Unidos, que também treina canadenses, que também treina europeus, astronauta, escola astronauta. Na Rússia é escola cosmonauta. E na China é taikonautas, que nada mais é do que astronauta traduzido para o chinês, taikonauta. Então, permaneceram 3 dias, 198 órbitas. Então, aqui no foguete, bem apertadinho, a roupa é a mesma dos cosmonautas russos, é a mesma, igualzinho, ela é do programa espacial russo. O foguete também é muito parecido com o Soyuz. E aí estão os 3 astronautas, aqui a moça. Astronautas não, taikonautas. A Tiangong 1, a missão Shenzhou 10. E aqui também outra moça foi para o espaço, a Wang Yaping, aqui está ela. Esse é Ni Haisheng e aqui é Zhang Xiaowang. Esses nomes chineses são mais fáceis de falar do que os nomes russos, né? Permaneceram 14 dias em órbita, 229 órbitas.
Tiangong 2, agora já é outra estação espacial, com a missão Shenzhou 11, a única missão que esteve lá. Shenzhou 11, que levou de novo Jin Haipeng e levou Shendong. Permaneceram 33 dias, 507 órbitas. E agora a Estação Espacial Tiangong, que é a nova aposta da China, já que as outras duas estações entraram na atmosfera, caíram. Esta será grande e também com uma permanência mais longa. Então, no dia 29 de abril de 2021, portanto esse ano, foi lançado o primeiro módulo, que é o módulo do núcleo, chamado Tianhe. Então, o desenho da estação será esse e foi lançado o módulo central. Então, deverá ficar assim a estação espacial completa. E aqui é um foguete Shenzhou se aproximando para aumentar o tamanho, né? Então, uma comparação da Estação Espacial Chinesa com a Mir e a Estação Espacial Internacional. Então, a gente já vê que a estação chinesa ela tem as proporções da Mir. Então, aqui ela está em construção, ela será completada entre 2022 e 2023. A Mir está aposentada, foi destruída, ela viveu 15 anos. A Estação Espacial Internacional já vive há mais de 23 anos, já deve completar perto aí entre 25 e 30 anos de funcionamento, e a Estação Espacial Chinesa está previsto aí para mais de 10 anos de serviço. Bom, ela tem uma massa menor, são apenas 66 toneladas aqui em órbita, perto de 129 da Mir e 419 da ISS. Elas ficam todas numa mesma faixa, aqui, ó, 400 quilômetros, entre 340 e 450 de órbita, mas agora o volume em metros cúbicos habitável é que chama atenção, porque a Estação Espacial Chinesa é quase do mesmo tamanho da Mir, mas a Mir tinha 351 metros cúbicos e a chinesa apenas 110. E a Estação Espacial Internacional, apesar de ser tão grandona, ela é um pouquinho maior do que a Mir, 388. Então a Mir é a que tinha o melhor desenho de volume versus o tamanho em volta dela, né? Então a Estação Espacial Internacional tem muito tamanhão por causa das placas de energia solar, mas a parte habitável é pequena, né? E as tripulações da Estação Espacial Internacional, normalmente 6, mas pode ter até 9 por um tempo curto. A Mir normal era 3, pode ter 6, e é o mesmo caso da China. Como eu digo, a China é muito imitação do programa espacial russo. Aqui é um desenho em computação gráfica de todos os módulos, né? Então foi lançado esse ano 2021, esse em laranja, o Tianhe, e serão lançados os outros módulos, Wentian, aqui em verde, Mengtian em azul e Tianzhou em violeta. Então faltam mais 3 módulos para completar. E aqui o Shenzhou, em laranja, é o foguete, né, que acopla e vai embora, né? Então aqui é o desenho, novamente, da estação montada. Aqui essas plaquinhas em azul é porque nós estamos vendo de cima, né? Elas são placas perpendiculares a essas outras. Aqui também é uma placa perpendicular, para a gente ter uma ideia aqui a partir do módulo central, né? E aqui é uma Shenzhou. Esse aqui é o foguetinho, a cápsula que acopla, né? Agora, aqui é a Tianhe principal. Então, aqui a Tianhe 1 foi lançada. Então, aqui ela no laboratório. Aqui estão os técnicos aqui embaixo. O tamanho deles perto desse prédio gigantesco onde a Tianhe foi construída. E aqui a Tianhe no espaço, uma imagem feita por Philip Smith em 5 de junho de 2021.
E aqui, então, com o telescópio, ele conseguiu fazer essa imagem da Tinhanhe 1, e aqui dá para ver as partes dela. Fim, acabamos aqui.